Então, gente, vamos estudar dentro desse, já o finalzinho desse subitem, os espíritos durante os combates. Essas duas perguntas são as duas últimas perguntas. 547. Após a morte, os espíritos, como vivos se guerreavam, continuavam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Aí os espíritos respondem: nessas ocasiões o espírito nunca está calmo. Nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo persiga. Quando, porém, se lhes restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o rumor da batalha perfeitamente. Então, como eu falei, aqui são as duas últimas perguntas. Uma pergunta anterior a essa é fundamental para a gente entender essas dois itens que a gente vai estudar. É a 546. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Então, a gente percebe o seguinte: numa batalha, cada espírito continua sendo ele mesmo. Como qualquer desencarne, a batalha não é diferente. Cada pessoa vai ter, quando chegar no mundo espiritual, exatamente aquilo que ela é. Não há nenhuma diferença nisso. O problema, aí ele diz, alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Então, muitas vezes, há duas batalhas. Uma física e outra no mundo espiritual. Dependendo das pessoas. Porque quem é que vai à batalha? Aí é que está a grande pergunta. Numa guerra, você tem níveis de consciência das pessoas. Há pessoas que vão obrigadas. Elas não podem deixar de ir. Em épocas recuadas, não sei agora, mas se a pessoa protestasse, ela podia ser fuzilada. Há pessoas que entendem o porquê e vão. E há pessoas que adoram, gostam da guerra. Há pessoas que, inclusive, o país dela, muitas vezes, não está em conflito. Ela se alia a um país que está em conflito para participar da batalha. Então, esses primeiros aqui, quando desencarnam, provavelmente estão mais pensando na sua esposa, nos seus filhos, na sua casa. Eles saem logo desse ambiente. Esses daqui, pode ser que sim, pode ser que não. Esses daqui mantêm, muitas vezes, se ainda tem condições lá no mundo espiritual, mantém-se em batalha. Porque nem todo mundo percebe que morreu. Então, muitas vezes, a pessoa não percebe que morreu.
Aí na 548, Kardec pergunta, porque ele diz assim: o espírito que fica como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Primeiro, ele pergunta lá na 547, os espíritos continuam a considerar-se inimigos e conservam encarniçados uns contra os outros? Ele diz: nessas ocasiões nunca está calmo. É importante que essa 548 é uma pergunta mais assim. Kardec quer saber se o espírito, os raros espíritos que ficam calmos, se eles quando morrem têm uma lucidez logo, lucidez do que está acontecendo. Eles disseram que raramente isso acontece. Eles usaram a palavra nunca. Então, um espírito para se manter assim tem que ser um espírito superior. E aí a gente começa a pensar no seguinte: espírito superior, gente, não somos nós. Nós somos espíritos comuns, vulgares. As pessoas dessa rua aqui, a maioria, 99,9% também. Eu só não vou dizer 100%, porque eu não conheço. Mas espírito superior é uma média de 1 a cada 1 milhão, ou menos. Espírito superior obedece à sua programação encarnatória. O que isso quer dizer? Ele dificilmente vai estar numa guerra, a não ser que a sua presença ali já esteja dentro da programação. E ele só vai estar ali se ele tiver uma função que vá ajudar as pessoas daquele ambiente. Nós precisamos entender o seguinte: a ação da pessoa, do homem de bem, o homem realmente acima da média, ele sempre será assistencial. Então, vocês vejam, ele não é levado coletivamente. O que você está dizendo, Anderson? Eu não estou entendendo. A guerra, ela não é assim algo que os espíritos superiores planejam no mundo espiritual. A guerra, ela é fruto do livre-arbítrio do homem. Há 50 mil anos que o homem guerreia. Mas o espírito superior, ele não diz assim: você vai lá reencarnar e vai guerrear com aquele outro povo. Ele não diz isso. Ele sabe que você vai fazer isso. Entendeu a diferença? Por que ele sabe? Porque ele é superior. Quanto mais superior, mais ele sabe o que a gente tem dentro da gente. E ele sabe uma coisa que historicamente está comprovada. É triste, né? Mas não sou eu falando não. Isso aí foi alguns livros que eu pesquisei sobre o assunto. Em 10 mil anos, o homem, ser humano, não conseguiu arranjar uma fórmula
para atingir a paz, senão pela guerra. Eu não estou dizendo, eu não estou justificando a guerra. Eu estou dando, isso não é uma fala filosófica. Eu estou fazendo um atestado histórico. Todos os momentos que o homem teve de paz e de progresso antecederam a guerra. No nível evolutivo dos últimos 10 mil anos do nosso planeta, nós não conseguimos pensar em paz sem ter um conflito para resolver o problema. Daí vocês começam a entender a importância desse homem aqui, ó. Gandhi. Por quê? É a hora que vocês perguntam, por quê? Porque ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu resolver conflitos de alta densidade, buscando a não violência. Isso, no entanto, não impediu duas coisas. Primeiro, a Índia se dividir em duas. Se formaram dois países. Um país de hindus e um país de muçulmanos. Índia para um lado, Paquistão para o outro. Eles têm a mesma origem étnica. No entanto, ao longo dos séculos, os indianos, milhões de indianos, se tornaram muçulmanos. E eram vários reinos ali. A Inglaterra fez uma espécie de unificação na região, só que quando ela deixou de ser colônia, os muçulmanos, que eram nada mais, nada menos do que 200 milhões de pessoas, não queriam estar, porque eles eram uma população imensa, maior do que a população de muitos países do mundo, ou de quase todos os países do mundo, mas eram minoria na Índia, que é um país que hoje, em termos de hoje, estou falando número de hoje, tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Então os 200 milhões de paquistaneses se separaram. E Gandhi não impediu isso. Mas não eram. Ele até tentou conversar e tudo, mas não tinha como. E não impediu de ser assassinado. Foi assassinado. Mas vejam bem, nenhuma dessas duas ações dependia dele. O que ele mostrou é que é possível resolver os conflitos a partir do diálogo, buscando a reconciliação. Então vocês vejam que o espírito superior, se por acaso ele estiver numa guerra, ele, como diz aqui os espíritos respondem, tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção. Então, ele não vai ter problema se estiver preso numa situação dessa, desencarnar e tranquilamente. Porque o espírito superior, gente, ele não desencarna e fica preso às injunções da matéria. Nós, espíritos comuns, vulgares, ficamos presos à nossa moto, à nossa casa, aos desejos sexuais, à esposa, ao marido. A gente sente saudade, a gente chora. O espírito superior, ele já tem a vida dele no espírito. Então, o desencarne para ele não traz trauma.
Isso eu estou falando do espírito verdadeiramente superior, tá? Não somos nós. Então essa pergunta de Kardec é hipotética. Ela não é uma pergunta que a gente, na verdade, consiga ter muito contato assim. Isso não é uma coisa muito comum. Não é. Daí a importância da gente começar a entender a belicosidade. Conhece essa palavra? Sim ou não? Qual é o seu nível de belicosidade? Já pararam para pensar nisso? Vou fazer uma pergunta hipotética. Vocês não precisam nem responder. Por que vocês acham que vocês renasceram no Rio de Janeiro? É a mesma pergunta, só que com outro nome. Na internet tem aquelas postagens, né? Não, Platão, não pode falar assim. Ah, então diz isso. Por que vocês acham que vocês nasceram no Rio de Janeiro? Porque vocês são discípulos de Gandhi? Vocês vieram daquela colônia espiritual lá que o Gandhi amentou? Pacificarium? Vocês vieram lá de... Estou inventando, tá? Anderson falou que tem uma colônia pacificária. Estou inventando. Vocês acham que vieram de lá? Vejam bem, o nosso nível de belicosidade vai definir, numa batalha, como você desencarna. E o que a gente percebe, para a gente trazer um pouco também a palestra para a gente, é que o nosso nível de agressividade, que é isso, é alto. Mais alto do que a gente gostaria. Hoje, na escola, entre os professores, o debate era um só. E nós... Eu pensei que tinha desligado. E nós tivemos que explicar para as pessoas que os fins não justificam os meios. Que a violência sempre será violência. Que você não pode justificar a violência com qualquer argumento. E aí a outra professora falou, tá vendo? A gente tem quase que soletrar. O que a gente tem que soletrar, gente? O mal é sempre o mal. Está lá no Livro dos Espíritos. Não adianta você argumentar. Se você corta a cabeça de alguém, isso é um mal. Não interessa quem é esse alguém. Nós estamos aqui com a visão espírita. A visão espírita é anti-belicosidade. Vocês já ouviram falar do termo objeção de consciência? Já ouviu falar? Objeção de consciência é quando... Eu vi um filme muito bom, que agora eu não me lembro o nome, mas eu acho que tem no Netflix. Ele é americano. Não me lembro se ele é adventista. Mas ele não quer portar arma. Já viram esse filme? Ele vai à guerra, ele é recrutado, mas ele não, no treinamento para ir à guerra, ele não quer usar arma. E aí querem prender ele, os companheiros dele batem nele, não querem deixar ele ir à guerra, e ele quer ir à guerra, mas ele protesta com objeção de consciência. A visão de mundo dele, não me lembro, mas vamos dizer que ele fosse adventista. A visão de mundo dele proíbe que ele use arma, mas ele acha que a luta é válida, no caso, Segunda Guerra Mundial. E ele acaba participando da guerra.
ele é fundamental no resgate dos amigos da companhia. No meio do conflito, os alemães metralhando, ele é maqueiro e ele vai tentando resgatar um a um. E o filme é maravilhoso, é lindíssimo, é emocionante, em que ele, em momento algum, no meio da batalha, ele usou da arma. Isso se chama objeção de consciência. Dando uma lida para fazer o estudo de hoje, eu descobri que vários países, isso já é algo legal, está na legislação. No Brasil não. No Brasil, se você alegar objeção de consciência para não usar uma arma, você é preso, se você tiver que usar arma. Objeção de consciência para não ir numa guerra, você é preso. Mas em Portugal e em outros países já há leis que dão direitos de objeção de consciência. Quem é que faz a objeção de consciência? A pessoa que tem consciência de que a belicosidade, a guerra, a agressividade não é um caminho. E isso não é tão simples como eu posso ver hoje pelo meu Face. Nessa semana eu vi várias pessoas que se dizem espíritas buscando justificar a agressividade que a Marielle Franco sofreu. Nós não estamos falando aqui das ideias dela. Nós estamos dizendo o seguinte: nada justifica você justificar. Você não fez o ato, certo? Nada justifica você justificar. Ah, ela morreu, por que isso? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque você está demonstrando nos seus argumentos um alto nível de belicosidade. E nós, com a visão espírita, não estamos aqui para estimular a guerra, a agressividade, o ódio e a separação das pessoas, entre as pessoas. Ao contrário, a visão espírita, ela proclama em alto bom tom: fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor em ação. Mas às vezes a gente percebe que isso é só isso aqui, ó. Conhece essa expressão? Gogó. É retórica. Não estamos julgando ninguém. Estamos refletindo todas essas questões para nós avaliarmos a quantas anda o nosso nível de agressividade, de belicosidade. Porque belicosidade, gente, não adianta você colocar um nomezinho, por exemplo, no tratamento desobsessivo, se você é uma pessoa extremamente agressiva. Porque, por exemplo, a pessoa pediu socorro à casa espírita porque estava incorporando, fazendo psicofonia em casa. Só que a pessoa é de uma outra religião que não aceita esse tipo de coisa, que vê esse tipo de coisa como sendo manifestação do demônio. Só que tinha dois problemas: a pessoa é bem idosa, 80 e tantos anos, e quem estava falando por ela era o marido desencarnado.
Ao chegar à situação, foi feito o trabalho desobsessivo. Quando veio, nenhum médium sabia do que se tratava. Quando veio apenas um espírito. E o espírito veio dizendo assim: pelo amor de Deus, me livra dessa mulher. Eu não aguento. A mulher fala de mim o tempo todo. Eu não consigo sair de perto dela. Ela me odeia. Nós vivemos 50 anos juntos. Quem estava obsediando quem, gente? Ele desencarnou, mas ela o evocava constantemente. E como é que você vai explicar isso para a pessoa? Para uma pessoa de 85 anos evangélica? Conta aí. Como é que explica isso? O nível de agressividade dessa pessoa era muito alto. Ela trazia e nutria uma tal possessividade, uma mistura de possessividade, dependência, raiva, mágoa. Vocês já viram pessoas que ficam assim? A culpa é do seu pai. O seu pai já morreu, no caso, né? A culpa é do seu pai. Seu pai, não sei o quê. Fica evocando. Se seu pai estivesse aqui. Essas evocações, elas acabam denunciando, muitas vezes, o nível de agressividade da nossa alma. Só que a gente não percebe isso. Então, alguns momentos a internet serve de laboratório para a gente se ver como a gente está, emocionalmente, e também para a gente perceber como a sociedade, no caso carioca e brasileira, ela está guerreira, ela é extremamente agressiva. O Brasil, num ranking de 84 países no mundo todo, o Brasil está em 5º lugar no assassinato de mulheres. 5º lugar. Até surgisse a Lei Maria da Penha, agora não me lembro quando, mas no início dos anos 90, nós não tínhamos leis que puniam diretamente a agressividade contra a mulher. 2006, me lembrei agora. Vocês vejam bem, o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata a mulher. E a lei é de 2006. Isso porque ela foi em tribunais da OEA, da Organização dos Estados Unidos. O Brasil não tem lei que protege a mulher. Direito. A lei está muito... O cara vem, paga uma multinha, vai embora. Como é que é isso? Então, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, ligada à ONU, obrigou o governo brasileiro a rever as leis. Surgiu a Lei Maria da Penha. Ela sozinha lutou para isso. Porque ela ficou paralítica por causa do marido. Então vocês vejam que a agressividade leva à perturbação quando a pessoa desencarna. As almas extremamente agressivas, contínuas reencarnações agressivas, levam a pessoa a cair num estado psicológico, ou psiquiátrico, ou neurológico, da psicopatia, ou psicopata. O psicopata é aquela pessoa que já vem reincidindo há muitas vidas no ato de prejudicar terceiros, ao ponto de, na reencarnação em que ele se apresenta com esse traço,
ele perde ou acontece coisas que detonam, né? Fazem eclodir essa insensibilidade pela dor alheia. Muito recentemente, houve uma academia militar no Brasil que, ao ele escolher os grandes vultos da humanidade, colocaram em primeiro lugar, na frente, de Ayrton Senna, Betinho, Madre Teresa de Calcutá, Hitler. Escolheram em primeiro lugar Hitler. Tanto que o alto comando do exército interferiu. Aí você fica pensando, era uma academia de formação de oficial. O que essas pessoas estão pensando? Eles são jovens. Numa eleição, quem ganhou foi Hitler. Uma pessoa que foi responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas. Se você escolhe como ídolo, como o ser humano mais representativo, Hitler, isso denuncia não só o nível de agressividade, mas um outro detalhe: de onde você veio. Como assim, Anderson, de onde você veio? Nós viemos de algum lugar antes de nascer, gente. Vocês sabiam disso? A gente já existia antes de nascer. Se eu tenho Hitler como referência, não tem jeito, eu venho dos umbrais, das regiões inferiores. Ah, mas a pessoa é muito inteligente, muito bonita, muito isso, ela gosta de música assim, ela gosta de música assim. Isso não tem nada a ver. Hitler fazia pinturas até muito bonitas. Gostava de Wagner, de música clássica. Isso não tem nada a ver. Nós temos dificuldade com a estética. A estética nos seduz, a ponto de você entrar numa casa lindíssima, achar que aquela casa tem vibração superior. Mas na verdade, isso não tem nada a ver. Tem nada que ver. A estética muitas vezes mascara o papel. Mascara. E nós, infelizmente, no nosso nível de evolução, temos muita dificuldade de fingir. A gente pode até fingir, mas é difícil você se livrar desses padrões estéticos. Estão tão entranhados que para você quebrar isso, você tem que trabalhar isso. Só você dizer, não tem nada a ver. Caramba, entendeu? Só falar da boca para fora não adianta. Porque evolução, e isso às vezes é que a gente tem dificuldade na visão espírita. Por que companheiros espíritas adotaram uma postura de agressividade, de guerra, de ódio? Porque evolução, gente, isso é o mais chato. Eu falo lá na minha casa espírita. Por isso que eu falo lá, né, brincando. Por isso que meus estudos são vazios. Porque eu sou chato nesse sentido. Evolução exige esforço. Você não evolui assim, deixa a vida me levar, vida leva, e a vida vai me levando, deixa como é que está para ver como é que fica. Não se evolui assim. Não se evolui assim. Há muitos anos atrás, eu devia ter 15, 16 anos, eu fui com os amigos, uma das primeiras vezes que eu saí sozinho, para o Arpoador. Fui lá, Arpoador, a praia estava lindíssima. O Arpoador é muito bonito, né? E aí eu cheguei numa pedra lá, no Arpoador, e vi aqueles jovens. Eu sempre fui alto. Eu acho que já tinha essa altura aqui mais ou menos. Eu vi garotinhos, crianças, se atirando da pedra. O que eu fui fazer? Fui lá na pedra. Só que tem um detalhe. Eu não sabia e não sei nadar até hoje. Quando eu pulei, quando eu fui levantar para ficar em pé, cadê o chão? Não tinha chão. As pessoas estavam pulando porque sabiam nadar. E aí, instintivamente, né, eu mergulhei e fui nadando assim por debaixo d'água até em direção à praia. E fui até onde o meu fôlego, quando eu levantei, a água estava aqui assim. Aí eu fui andando
suando frio, aprendi uma lição que eu nunca mais perdi. Nunca mais perdi. Eu não sei nadar. Logo, não interessa a idade de quem está pulando, o sexo de quem está pulando, não interessa. Eu não sei nadar. Não é isso? Por que eu estou falando disso? Para eu nadar, eu preciso fazer o esforço do aprendizado. Se eu nunca aprender a nadar, se eu nunca parar. Outro dia eu fui lá perto de casa, vi um monte de criança aprendendo. Não tem para adulto? Tem, mas você pode ficar. Passaram já 3 anos isso. Foi a última vez que eu pensei nisso. Se eu não aprender, se eu não parar, não perder tempo, não me dedicar, eu não vou aprender a nadar. O Espírito não vai aparecer para mim, Anderson. Agora você sabe nadar. Eu já contei aqui a história, vou repetir porque eu acho que vale a pena. Eu fui fazer uma palestra lá em Acari, para assistir dos que tem lá, na casa espírita que tem lá dentro. E aí eu falei várias coisas, não sei o quê, e falei do cigarro, que minha mãe ficou muitos anos sem. Já devo ter falado isso aqui também. Contei a saga lá do minha mãe abandonou o cigarro, não sei o quê. Aí a pessoa que estava dirigindo chegou, era um senhor, nunca mais ouvi, não sei se já desencarnou, né? Se desencarnou, Anderson é amigo. Anderson é amigo. Mesmo, a voz forte, imponente. E aí acabou a palestra, lá de manhã, domingo de manhã. E aí ele foi fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, que é bater papo. E aí ele começou a falar da vida dele, do livro que ele escreveu, que ele se tornou espírita com 16 anos, que ele estava com 85 anos. E aí ele falou, essa coisa do cigarro, ele começou a fumar com 16 anos. E aí ele contou para mim, eu já contei isso aqui? Já devo ter contado. Eu já contei aqui sim. Eu sempre falo isso. Ele falou o seguinte, que a forma como ele abandonou, deixou de fumar, foi totalmente diferente. Ele estava na sala da casa dele, e aí o guia espiritual dele apareceu para ele. Ele disse assim, Anderson, materializado, eu nunca tinha visto, eu já tinha visto o meu guia espiritual, mas ele apareceu como você está aqui, ó. Ele apareceu na minha frente, totalmente materializado, a cores, ao vivo, como se fosse uma pessoa. Olhou para ele e falou, o senhor tem que parar de fumar agora. Ele tinha 85 anos quando ele estava contando comigo, 84. E ele falou, é assim, meu filho, que há 2 anos eu parei de fumar. Ele começou a fumar com 16, 17 anos. E levou coisa de 15 dias, 1 mês para parar de fumar. Eu falei, cara, o senhor passou a vida toda fumando? O que faltou? Se ele conseguiu, em poucas semanas, parar de fumar, por que ele levou de 17 a 84 anos, a 82 anos fumando? Ele não se incomodou. Entende? A gente não melhora se aquele traço de imperfeição não nos incomoda. O índice de crescimento é o índice de incômodo que aquela imperfeição me traz. Se aquela imperfeição não te incomoda, você não vai se esforçar de se livrar dela. Então, por isso que nós trazemos traços de agressividade muito fortes. Porque se lá em 1700 e não sei o que, naquelas batalhas lá na França, a gente lutava nos exércitos de Napoleão, hoje a gente não está no exército. Mas se a gente não trabalhou a agressividade, ela está lá parada, está aqui. E se externa às vezes num comentário de Facebook, numa ironia, num deboche. Você vê que a pessoa hoje na escola falou, não, porque se pegar minha filha, eu... Gente, nunca pega filho, né? Quando é que você viu alguém
entrar na casa de quem? A coisa mais difícil é alguém entrar na tua casa e fazer mal ao seu filho. Mas vejam bem, a pessoa usa logo esse argumento, que é o pior de todos que pode acontecer conosco. É a pior coisa que pode acontecer. Não é não? É a pior coisa. A pessoa traz aquele argumento para atiçar a sua agressividade. Não sei se vocês estão entendendo. Para justificar aquele estado íntimo. Você justifica o assédio. Aquilo não te incomoda. Nós podemos ter reações extremas em situações extremas. Podemos. Agora mesmo, se isso foi um tiro, pode ser que alguém aqui tenha uma ação extrema, se a pessoa entrar tirando. Podemos. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu estou dizendo o seguinte: o que eu quero trabalhar? A visão espírita me diz que eu sou espírito imortal. Que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Vocês entenderam o que é nada mesmo, gente? Porque às vezes a gente não para para pensar nisso. Já pararam para pensar? Que aquelas plantas ali têm protetor espiritual que cuida da evolução dela? Já pararam para pensar nisso? As plantas ali que estão ali, elas não estão lá não. Deus as ama tanto quanto nós. Então a folha dela que cai está dentro de um planejamento que nós, hoje, no nosso nível de evolução, temos nem ideia. Então não é espírito comum que cuida disso. Se nada acontece por acaso, e a vida na Terra é um campo de educação, todas as situações que vêm a mim são possibilidades, se eu me esforçar, para vencer a minha belicosidade. Então a visão espírita quer estimular na pessoa a libertação definitiva através do amor. Só que isso só vai acontecer se as imperfeições me incomodarem. Tudo isso, gente, vai refletir no desencarne, numa batalha, que foi onde a gente começou. O futuro do desencarne da pessoa está ligado, como eu comentei aqui, no item 546. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos, dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha, alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Quem se interessa é justamente aquele que traz consigo ainda a agressividade. Quem se afasta é que tem outras prioridades. Espíritos como nós, esse exemplo que eu falei do filme, ele apresentou uma objeção de consciência. A religião dele pregava isso. A nossa também prega isso. A nossa também prega isso. Mas não dizendo assim: você não pode usar arma. Ela não diz isso. Porque a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. Mas a doutrina espírita não é permissiva. Ela não diz, não faça, mas ela mostra por que não é bom fazer. Então ela não é permissiva. O espírita que estuda, ele vai saber, se ele entendeu a visão espírita das coisas, que o espírita não deve usar arma, que o espírita não deve ter arma. Mas vocês vejam bem,
Essa pessoa lá, esse americano, nesse filme, infelizmente eu não lembro o nome do filme, mas tem eu assisti na Netflix, se não me engano. Ele não era covarde, provou para os amigos que não era covarde. Ele ajudou, salvou. É o do soldado da guerra? Eu não sei o nome. É o que o soldado deu um tirinho. Isso. Que desde tu viu esse filme? Não, o Paulo me indicou, mas eu esqueci o nome. Estou tentando lembrar. E ele, no final do filme, é a melhor parte. Finalzinho. Aparece a pessoa. Não mais o ator. Você vê que aquela pessoa existiu. Ela levou os ideais dela. Não era por causa da religião, gente. É por causa do nível de consciência dela. Há pessoas que na história fizeram objeção de consciência no momento em que seriam fuzilados. Então, para não fuzilar, sabe o que eles fizeram? Foram fuzilados. Você não vai fuzilar eles? Então você vai morrer. Eu não sei se eu tenho esse nível de consciência. Falando aqui sinceramente. Pode até ser que eu tenha, mas eu não vou alimentar o contrário. Eu não vou ficar dizendo aqui, eu não tenho. Não vou. Isso é que é o problema nosso. Eu não vou me preocupar com isso. Eu quero cultivar isso aqui, ó. Mas hoje, se eu fosse colocado numa situação dessa, eu não sei se eu renunciaria à vida para isso. Porque esse tipo de coisa, você não prega, você vive. É ali na hora da situação, né? Então não dá para a gente medir isso sem ter vivido isso. Mas eu sei de uma coisa: a visão espírita nos espiritualiza. E ela nos espiritualiza se eu achar que, não tendo esse nível, isso me incomoda. Que eu preciso ter esse nível. Porque eu preciso crescer. O nosso nível de agressividade, por exemplo, a pessoa está atacando bombinha aí, né? Digamos que seja bombinha, para a nossa sorte e felicidade, né? Ela ataca a bombinha, e lá na minha rua isso acontece muito também. Ela não percebe, a criança, o jovem, que ela está fazendo apologia de agressividade, é algo agressivo. Ainda que não prejudique ninguém, é externar a agressividade. O barulho, bom, é uma coisa agressiva. Então vocês vejam como o nível de agressividade nosso, ele é alto. Ele é muito alto. Como é que a gente vai então lidar com a questão da paz? Porque já que nós nascemos no Rio de Janeiro, e já que nós identificamos que nós provavelmente temos uma ligação com essa agressividade, mais do que pensar assim, como os espíritos agressivos desencarnam, nós temos que pensar em como cultivar a partir de nós a paz. Nós vivemos no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil uma guerra social. Muita gente não gosta desse nome, mas é assim que... Na nossa reunião mediúnica é comum, e também no próprio evento que a gente participa no carnaval da SERJ, na Comérj, lá tem atendimento fraterno, é comum você vir receber espíritos mortos, assassinados, drogados, presos às drogas, assassinados. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? São pessoas
que antes portavam armas, fuzis, né? Estavam aí nos morros. Esses jovens muitas vezes desencarnam e são levados para a reunião mediúnica. Aí eu pergunto a vocês, nós tivemos uma experiência que foi a seguinte: a gente estava caminhando, fazendo caminhada, que aliás eu tenho que voltar com urgência para o Parque Madureira, certa urgência. Estava lá fazendo caminhada, e aí a pessoa me ligou, a pessoa lá do meu centro me ligou: aí nós estamos numa emergência aqui em casa. Eu de bermuda, camiseta, falei: eu estou no Parque de Madureira. Ah não, pelo amor de Deus, vem aqui. Liguei para fulano, eles não estão trabalhando isso aqui. Aí eu fui lá para casa dela. Estou de bermuda e camiseta. Falei, né? Aí fui para lá. Cheguei lá na casa dessa pessoa. A parente dela era policial e médium. E havia tido 3 jovens que tinham sido mortos. Eu estou gravando, nem vou dizer onde. Em algum lugar aí. 3 jovens bandidos, ladrões, tinham sido mortos. E ela ficou como PM, que é guardando enquanto o rabecão vem, aquelas coisas, né? Quando ela saiu de lá, ela já saiu mediunizada. Chegou em casa totalmente repetindo a mesma coisa: minha mãe. Ela falou: o que foi, minha filha? Minha mãe. Sem saber o que fazer, me ligou. Nós fomos lá, fizemos assistência. A própria trabalhadora serviu de assistência. Tiramos a entidade. Era visivelmente, né? Eu fui lá dar o passe, aconteceu. Quando o que estava ali saiu, primeira coisa que impressionou, a menina meio que acordou. Ela tinha perdido, vocês vejam que ela veio de carro para casa, ela tinha perdido a noção do que tinha acontecido lá do lugar que ela estava até em casa. Olha que coisa perturbadora, né? Isso aconteceu comigo, gente, não estou inventando não. Quando o espírito foi na moça, na senhora lá, eu não pedi nada, aconteceu. Minha mãe, eu sei que eu morri. Minha mãe não merece isso. Eu sei que eu não presto. Minha mãe não merece isso. Moço, fala com a minha mãe. Minha mãe não merece isso. Começou a chorar. Você vai falar o quê? Tá vendo aí, bandido bom, bandido morto? Você vai falar isso? Falei de Jesus, falei do Evangelho, falei que ali não estava ninguém julgando ele. Por quê? Ele foi assistido. O que a gente falaria? Não, vão tudo para o umbral. Não foi. Foi para policial. Que até hoje nunca quis trabalhar espiritualmente. Mas com uma mediunidade dessa, eu falei para ela: você com uma mediunidade dessa, é até um perigo você não ter uma educação Mas enfim, é o livre-arbítrio. Foi assistido e socorrido, porque a médium viu quando vieram os mentores e levaram. Aquilo ali, eu saí dali, a minha cabeça fica: como é que é isso? Não foi tão bravo, foi resgatado. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E aí você vê espírito dizer: não, tem que morrer, tem que matar, Eu não estou querendo julgar ninguém, mas eu estou querendo essa visão agressiva. Eu acho que eu tenho aí uns 50 mil anos com ela, não me ajudou em nada. Eu estou querendo tentar ser um pouco mais coerente. Se eles lá do outro lado estão assistindo esses jovens, e eu vejo isso na Comerge também, e nas nossas reuniões mediúnicas, eu vou endossar o discurso de ódio? Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm que sofrer a sanção da justiça, não é isso. Estou dizendo que a gente não pode abraçar a agressividade que nós já trazemos, com justificativas do tipo: se acontecer isso. Gente, se Deus me livre e guarde, não é isso que a gente fala? Se uma situação dessas acontecer,
Lá na hora você vê o que você vai fazer. Mas aqui a gente estudando, refletindo, meditando, a gente precisa ver o modelo de Gandhi. Gandhi se deixava apanhar, sim. Ele dava a outra face. Esse era o método dele. O método que levou à independência era: ame o seu opositor. Ele vai vir te bater? Não veja, quem é você para me bater em mim? Não, não é isso. Ele vem com ódio. Você vem com compaixão pela miséria moral que é ele ser agressivo. Foi assim que milhares de pessoas, os soldados ingleses vinham, batiam, não reagiam. Só que quando você não reage, se a pessoa não for psicopata, na terceira vez ela para de bater. Ela para de bater. Claro que você pode dar o azar de pegar um psicopata, né? Mas ou você acredita, ou você não acredita que isso aqui traz a solução. O ódio, gente, a gente já tentou milhares de vezes. E sabe o que acontece? A lei divina, ela é assim. Ela não aceita o ódio, a agressividade. Quando você odeia, você fica assim com a outra pessoa. Essa pessoa sempre, a cada nova encarnação, sempre que possível, ela vai estar no teu caminho. Porque o ódio, ele ata você ao outro. É o caso da senhora com o marido. A confusão emocional cria o vínculo. A lei divina exige o amor. A gente pode até não fazer, mas ao não fazer, a gente condena um desencarne cheio de conflito, cheio de perturbação. O espírito superior, ele não desencarna com conflito e perturbação, porque ele não traz o ódio aos outros, ao mundo, ao adversário, a quem lhe mata. Ele está livre. Quando eu amo, eu liberto da situação. Acabou de acabar. Quando eu amo, eu me liberto da situação, mesmo que aquela pessoa continue odiando. Eu estou livre, porque eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa. Estou em paz, desejo ajudar até aquela pessoa. Essa é a verdadeira libertação. O amor une de forma assistencial. O ódio te ata. Com ódio você não tem domínio da situação. Aquela senhora cultivou e perdeu a lucidez. Porque, como ela não tem condições de entender a visão espírita, muitas vezes o caminho que ela vai tomar qual é, gente? Da psiquiatria. Aí vão encher ela de remédio com 35 anos. Não é isso? Mas o amor une, assiste, socorre, ampara. Então é isso, gente. É o que a gente podia falar sobre hoje. Eu tentei trazer não só a questão da guerra, mas também para o nosso cotidiano. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos agradecer então ao nosso irmão Anderson, né, por esses estudos, esse estudo bacana. Que Jesus, os